Olá pessoal, eu sou Elmo Fernandes, professor de língua portuguesa e de redação. E hoje eu quero trabalhar com você esse tema. Não há redação sem conectivos. Todo mundo fala em conectivos, não é isso? Conectivo, mas o que é isso na verdade? Esses conectivos são articuladores, são palavras que costuram um parágrafo ao outro, são palavras que costuram frases dentro do mesmo parágrafo. Professor, seja mais direto, como é que acontece isso? Vamos falar sobre isso. Olha, conforme previsto pela Constituição brasileira, eu poderia colocar assim também, já que você está costurando o parágrafo anterior a isso, eu posso colocar assim, olha, segundo a Constituição brasileira, não é? Segundo a Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei. Ótimo, eu poderia colocar assim também, olha, como prevê a Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei. Não tem um mais certo do que o outro, não. Você pode utilizar quaisquer deles, desde que tenha sentido de acordo com o contexto. Então, segundo a Constituição, conforme previsto pela Constituição brasileira, todos são iguais perante a lei, independente de cor, raça ou gênero, sendo a isonomia salarial aquela que prevê. Bom, você pode colocar assim, sendo a isonomia salarial a que prevê, ao invés de aquela também. Pode. Ao invés de aquela, você coloca a que prevê mesmo salário para os que desempenham a mesma função. Tudo bem, você pode usar. Pode usar assim também aqui, olha, também garantida por lei, tá? No entanto que se observa, aí você pode trocar também, se você quiser, esse conectivo aqui, esse articulador por outros. Mas o que se observa não tem o mesmo sentido? Pode. Você pode colocar assim, contudo, o que se observa, ok? Não tem problema. O que você não pode fazer é colocar isso aqui lá na conclusão. Você coloca assim na conclusão, no entanto, entretanto, você pode colocar aqui entretanto também? Pode, entretanto, o que se observa, mas se você colocar o entretanto na conclusão, pelo amor de Deus, na hora de você fechar o parágrafo da conclusão, você coloca entretanto, não, você está voltando ao assunto? Não, lá é portanto. O portanto denota a ideia de fechamento, é um conectivo que fecha. Portanto, o assunto é sério e precisa ser resolvido com urgência. Portanto, o assunto requer soluções urgentes. Portanto, aqui tem gente que coloca entretanto lá no finalzinho, porque parece com portanto, nada disso. Aqui cabe, no entanto, entretanto, mas, contudo, o que se observa em diversas partes do país é a gritante diferença entre os salários de homens e mulheres, principalmente se estas forem negras. Estas quem? As mulheres. Quando você utiliza o estas, você deixa de empregar novamente a palavra mulheres. Olha como é que ficaria estranho. A gritante diferença entre salários de homens e mulheres, principalmente se as mulheres forem negras. Ora, ao invés de você empregar de novo as mulheres, você coloca o que nós chamamos de articuladores. São elementos de coesão que nós vamos ver no nosso curso. Aliás, eu tenho um curso prontinho, isso aqui eu estou dando apenas alguns exemplos para você, está dentro de um curso completo que eu tenho no meu site, viu? www.elmofernandes.com.br. Nós vamos estudar tudo isso aqui com mais tempo, ok? Nós vamos montar a redação e nós vamos precisar desses articuladores, desses conectivos para nós entrelaçarmos as palavras que nós achamos, ok? Então, se você quiser dar uma conferida lá no nosso site, viu? elmofernandes.com.br. Nós temos a apostila prontinha também, embora não seja a mesma coisa, mas se você quiser adquirir a apostila também, não tem problema nenhum, tá? A gente quer que você aprenda. Então, olha aqui, principalmente se estas
Quer dizer, se as mulheres, se estas forem negras, principalmente se elas forem negras, elas quem? As mulheres. Professor, e se eu não quiser colocar nada? Principalmente se forem negras, também não tem problema. Ah, no meu curso eu até explico isso, porque tem um elemento chamado elipse, viu? Elipse. Então, esta elipse é a forma de você cortar palavras. Se eu não quiser colocar nada aqui, olha, não tem problema. Não é? Isso aqui é uma parte de uma redação nota 1000 do Enem, viu, gente? Mas a candidata resolveu colocar estas. Você pode colocar se elas forem negras. Esse fato causa extrema decepção. Você pode colocar o que, por exemplo, aqui? Isso causa extrema decepção. Se você quiser esse fato, sempre com 2 S, isso é tão importante, eu falo isso muito no meu curso também, sempre que você vai retomar conversas dentro da redação, você usa os 2 S's. Esse fato causa, isso causa, mas nunca com T de tatu. Isto, certo? Este fato, nada disso. Por quê? Porque você está retomando o assunto. Esse fato. Que fato é esse, hein? Que fato é esse? A diferença entre os salários de homens e mulheres. Esse fato, para eu não colocar de novo assim, a diferença entre os salários causa extrema decepção. Para que eu falar a diferença entre salários? Para que eu falar isso? Por isso que as pessoas repetem muitas expressões dentro do mesmo parágrafo. Eu tenho elementos para substituir. Eu tenho conectivos, eu tenho articuladores. Aqui, ó, esse fato, ao invés de falar assim, essa grande diferença de salário, ou essa diferença de salário, esse fato, pronto. Esse fato causa extrema decepção e constrangimento a elas, as quais sentem-se inseguras. A elas, eu posso colocar também, se eu quiser, a elas que se sentem inseguras. Posso, não posso? Por que tem um pronto eu estou falando de hoje? Porque eu estou dando para você a possibilidade, a sugestão de usar outros também. Porque não existem só esses, existem outros também. Aliás, eu tenho até uma relação também de quais são os articuladores para cada situação, é muito bacana. Depois diz assim, ó, sentem-se inseguras e sem ter a quem recorrer. Desse modo, medidas fazem-se necessárias para solucionar a problemática. Desse modo, você poderia colocar assim, vírgula, pode, dessa forma, vírgula, não é? Assim, dessa forma, vírgula, medidas fazem-se necessárias para solucionar o problema. Pode, desde que dê a ideia conclusiva. Desse modo, medidas fazem-se necessárias. Assim, medidas fazem-se necessárias. Dessa forma, medidas fazem-se necessárias, sem qualquer problema. Alguns conectivos para a sua redação. Nós temos ideia, por exemplo, da introdução, a princípio, primeiramente, em primeiro lugar, de oposição, mas, porém, todavia, contudo, não é? Temos de adição, ademais, além disso, outro fator, também, assim como, causa e consequência, em virtude de, como resultado, tudo isso acompanhado de vírgula, certo? A princípio, vírgula, primeiramente, vírgula. Em primeiro lugar, vírgula. Você pode levar para a prova uma série de conectivos decoradinhos para que você possa usar, empregar na hora de você costurar. Você não vai ficar na redação inteira falando só de porém, só de mas, não vai ficar lá só falando de demais. Você vai falar assim, além disso, outro fator, também, assim como, não é? Tudo isso aqui você pode empregar na sua redação tranquilamente, tá bom, gente? Bom, nós temos essa apostila de redação, conforme eu falei a vocês, né? Tem até aqui ilustrativo. Nós temos o curso completo também no site elmofernandes.com.br
então está aqui os nossos convites e também no Instagram, professor Elmo Fernandes, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que vocês possam nos prestigiar aí fazendo um curso completo de redação para o Enem, redação para concursos públicos. Se você gostou dessas dicas, né, dê um like aí naturalmente, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para que a gente possa sempre estar mandando novidades para você, ok? Um abraço a todos e até o próximo encontro.